O amanhecer em Seul parecia mais sombrio do que o habitual. Uma névoa fina cobria o céu, e a cidade acordava lentamente quando uma notificação inesperada começou a pipocar nos celulares de jornalistas, fãs e curiosos. Shin Min-ae e Kim Woo-bin convocam coletiva de emergência no COEX Convention Center. Entrada restrita à imprensa. Horário: 10 horas. Bastaram poucos minutos para que a Coreia entrasse em alvoroço. O casal raramente fazia anúncios públicos, e uma coletiva extraordinária, marcada às pressas, só podia significar algo muito grave. Ou profundamente transformador. Antes mesmo das 9 da manhã, dezenas de vans de emissoras já bloqueavam parte da entrada do COEX, enquanto repórteres se apertavam sob guarda-chuvas improvisados para disputar o melhor ângulo. A atmosfera era tensa, quase elétrica. Alguns especulavam sobre um problema de saúde, outros temiam algum escândalo inesperado, e muitos, mais apreensivos, questionavam se o casal estaria enfrentando uma crise. A expressão coletiva de emergência soava como uma sentença, e até o público mais otimista sentia o peso da incerteza. Quando Shin Min-ae e Kim Woo-bin finalmente apareceram, um silêncio espontâneo tomou conta do saguão. Eles surgiram lado a lado, entrando por uma porta lateral escoltados pela equipe de gestão e representantes de suas agências. Estavam serenos, mas havia gravidade no ar, aquele tipo de gravidade que prende a respiração de qualquer plateia. Shin Min-ae cumprimentou a imprensa com uma reverência delicada, porém seus olhos denunciavam noites mal dormidas. O Woo-bin mantinha a postura firme, a expressão calma, mas com aquela intensidade que se tornou sua marca desde o período difícil em que lutou contra o câncer. Flashes começaram a pipocar com força, refletindo no painel branco atrás deles. Obrigada por virem em tão pouco tempo, Minha disse, a voz suave, mas carregada de emoção. Sabemos que este anúncio pegou todos de surpresa. Também para nós. Foi uma decisão difícil. Palavras dela imediatamente alimentaram ainda mais a tensão. Jornalistas trocaram olhares rápidos, alguns já preparando perguntas agressivas, outros ajustando os microfones com pressa. O Woo-bin respirou fundo antes de falar. Queríamos que esta notícia fosse dita por nós mesmos, pessoalmente, com sinceridade. Como ele segurava os papéis em suas mãos deixava claro que carregava algo grande, algo que justificava a presença de quase toda a mídia coreana naquele auditório. Por instantes, o lugar ficou tão silencioso que era possível escutar o clique seco das câmeras mudando de foco. Minha, então, deu um passo à frente. Durante muito tempo, mantivemos algo em sigilo, algo que não queríamos anunciar até termos certeza de que estava tudo pronto, algo que nasceu de uma dor, mas também de muita esperança. Havia tremor na voz dela, e naquele exato segundo todos os corações no auditório apertaram. Fãs que acompanhavam a transmissão ao vivo, muitos deles do Brasil, começaram a inundar o chat com mensagens ansiosas. O que está acontecendo? Meu Deus, fala logo. Espero que não seja nada ruim. Mas o que veio depois não era o que ninguém esperava. O Woo-bin abriu o documento que segurava e olhou para a plateia com firmeza. Hoje, estamos aqui para anunciar a maior doação conjunta já realizada por artistas coreanos. Um burburinho estourou imediatamente. Alguns jornalistas arregalaram os olhos. Outros até se levantaram da cadeira, incapazes de conter o choque. Era a última coisa que imaginavam naquela manhã cinzenta. Minha continuou, estamos lançando um fundo humanitário no valor de 40 milhões de dólares. Esse fundo será destinado à construção de um novo centro de tratamento oncológico em Busan, ao apoio psicológico de pacientes jovens em tratamento e à criação de programas educacionais para crianças em situação de vulnerabilidade. O impacto foi instantâneo, os flashes voltaram a disparar sem pausa, e jornalistas, antes tensos e desconfiados, agora pareciam lutando para processar a magnitude daquele anúncio. Depois da batalha do Woo-bin contra o câncer, passamos por um período de reflexão profunda, Minha explicou, com lágrimas começando a se formar em seus olhos. Entendemos o quanto é cruel para muitas famílias enfrentar essa realidade sem condições.
sem acesso, sem esperança. Então decidimos fazer algo que pudesse realmente mudar vidas. Um jornalista, visivelmente emocionado, levantou a mão e, gaguejando, perguntou: Vocês querem dizer que isso tudo é uma iniciativa pessoal? Dos dois? O Oubin assentiu com um sorriso discreto. Sim, é nossa forma de devolver ao mundo o que recebemos. Minha recuperação não teria acontecido sem o amor, sem os profissionais dedicados e sem a força que minha me deu. Agora, queremos ser essa força para outras pessoas. A reação do público foi imediata. O chat da transmissão explodiu. Eu tô chorando. Casal maravilhoso. Brasil ama vocês. Eles são gigantes. Nas redes sociais, hashtags surgiam em todos os idiomas. A Coreia estava em êxtase, não pelo sensacionalismo esperado, mas por um ato de humanidade tão grande que parecia irreal diante de um mundo tão marcado por escândalos e polêmicas. Mas antes que o público pudesse se recuperar da revelação inicial, o Oubin voltou ao microfone com um semblante sério. Ainda não terminamos. Há mais uma informação importante que precisamos compartilhar. Os jornalistas se inclinaram para a frente ao mesmo tempo, como se a sala inteira fosse puxada por um fio invisível. A tensão retornou de imediato, densa, palpável, eletrizante. Shin Min segurou a mão de Oubin e disse calmamente: a segunda parte dessa revelação será algo que mudará não apenas o presente, mas também o futuro de milhares de pessoas. Com esse suspense cuidadosamente construído, eles encerraram a primeira etapa da coletiva, tendo continuar em instantes. O COEX Convention Center, normalmente palco de feiras tecnológicas e eventos corporativos, nunca pareceu tão carregado de emoção. Como se todos ali soubessem que estavam testemunhando um momento histórico, não apenas na vida do casal, mas na cultura e no coração de toda uma nação. A pausa entre a primeira e a segunda parte da coletiva foi curta, mas suficiente para transformar completamente a energia dentro do COEX Convention Center. O que antes parecia temor agora era pura expectativa. Os jornalistas mal piscavam, temendo perder até o menor movimento do casal. Do lado de fora, a multidão aumentava a cada minuto. Telas gigantes transmitiam ao vivo os acontecimentos, e centenas de pessoas se aglomeravam na entrada do centro de convenções, protegidas por capas de chuva. Umas segurando cartazes escritos às pressas: Orgulho Nacional, Força Oubin, Minha é Luz. Quando Shin Min e Kim Oubin retornaram ao palco, a sala voltou a mergulhar num silêncio absoluto. Não era mais o silêncio tenso do anúncio inicial, era um silêncio reverente, curioso, quase solene. A Coreia inteira estava conectada àquele momento, desde avós assistindo em cafés por todo o país até adolescentes emocionados nos trens lotados. No Brasil, o evento já estava entre os assuntos mais comentados do Twitter, com fãs acompanhando a transmissão mesmo sendo madrugada do outro lado do mundo. O Oubin ajeitou o microfone e observou a plateia por alguns segundos, como se buscasse as palavras certas antes de continuar. A doação que anunciamos, disse ele, é apenas o começo. Os jornalistas se agitaram nas cadeiras. Era possível ouvir o clique ensurdecedor de dezenas de câmeras tentando capturar o exato momento do novo anúncio. Minha então tomou a palavra, uma serenidade que só aumentava a curiosidade coletiva. O que vamos compartilhar agora, começou ela, não é apenas um projeto, mas um compromisso de vida. O Oubin olhou para ela com um sorriso discreto. Quem compartilha um segredo profundo. E então ela revelou: estamos lançando oficialmente o Projeto Aurora. O nome ecoou pela sala como um raio de luz atravessando uma madrugada escura. Minha continuou, explicando com calma cada detalhe. Projeto Aurora seria uma iniciativa pan-asiática, algo que ultrapassava fronteiras, idiomas e sistemas de saúde. Seu objetivo principal era oferecer apoio integral a jovens pacientes diagnosticados com câncer, abrangendo não apenas tratamento médico, mas suporte psicológico, atividades recreativas, bolsas de estudo e programas de reinserção social. A teia ficou boquiaberta. Ninguém esperava algo daquele tamanho. A Coreia já estava impressionada com a doação de 40 milhões de dólares.
Mas o projeto Aurora era muito mais ambicioso, era uma verdadeira revolução humanitária. O Oubin continuou a explicação, agora com sua voz carregando uma emoção diferente. Quando enfrentei minha doença, vi crianças lutando com uma força que eu jamais imaginei. Vi famílias desmoronando por falta de recursos. Vi jovens desistindo de sonhos porque não tinham esperança. E naquela época, eu prometi a mim mesmo que, se tivesse a chance de vencer aquilo tudo, eu faria algo grande, algo que mudasse a realidade dessas pessoas. A voz dele falhou por um segundo, o suficiente para que Minha tocasse suavemente seu braço. E eu decidi lutar ao lado dele, completou ela, porque o amor não é apenas dividir momentos felizes, é também transformar dor em propósito. A plateia se emocionou. Alguns jornalistas secaram discretamente as lágrimas, enquanto outros deixaram escapar suspiros audíveis. Mas as surpresas não tinham acabado. A revelou um detalhe ainda mais incrível: o projeto Aurora já estava em andamento há quase um ano, completamente em segredo. A equipe deles já havia visitado hospitais em Busan, Osaka, Taipei e Manila, já tinham reunido especialistas internacionais, já tinham assinado parcerias com instituições de renome. Tudo isso, silenciosamente, enquanto o mundo acreditava que o casal apenas seguia suas carreiras normalmente. Queríamos ter certeza de que tudo estava preparado, explicou Oubin. Não queríamos anunciar sonhos, queríamos anunciar ações. Os números apresentados eram impressionantes. 3 centros de apoio seriam inaugurados ainda naquele ano, atendendo mais de 4.000 pacientes jovens. Programas de bem-estar psicológico seriam oferecidos de graça. Oficinas de arte, aulas de música, treinamentos profissionais, acompanhamento educacional, tudo financiado pelo casal, junto a doações privadas que já começaram a chegar depois da repercussão da primeira parte da coletiva. Os jornalistas, que antes nem sabiam que tipo de anúncio esperar, agora estavam testemunhando algo tão grandioso que parecia maior que o próprio entretenimento. E era mesmo. Tratava-se de humanidade, empatia, de legado. A coletiva tomou novos contornos quando foram exibidas imagens exclusivas de visitas que o casal fez a hospitais, sem câmeras, sem divulgação. Em uma delas, o Oubin aparece sentado ao lado de um adolescente careca pela quimioterapia, jogando cartas com ele e rindo como se fossem velhos amigos. Em outra, Minha encaixa uma peruca rosa na cabeça de uma garotinha que não parava de sorrir. O auditório ficou completamente em silêncio, preso àquela mistura de ternura e força. Minha contou que uma das crianças que conheceram lhes disse uma frase que jamais esqueceriam: "Vocês são como luz. Mesmo quando vão embora, o brilho fica." Essa frase se tornou o nome do projeto, Aurora. A luz que anuncia o amanhecer depois da noite mais escura. A segunda parte da coletiva terminou com aplausos prolongados, aplausos que parecem não ter fim. Jornalistas se levantaram, funcionários do COEX se emocionaram. A transmissão ao vivo foi tomada por corações, emojis de choro e mensagens em coreano, inglês, espanhol e português. Brasileiros escreveram: "Vocês são inspiração pura. O mundo precisa de pessoas assim." Projeto Aurora já ganhou o Brasil. Quando o casal deixou o palco, caminhando de mãos dadas, a sensação era de que algo histórico acabava de acontecer. Não um escândalo, não um anúncio negativo, mas um ato de amor tão gigantesco que se transformou em notícia mundial. Shin Minha parou por um instante, olhou para os jornalistas e disse, com a voz suave: "Obrigada por compartilharem essa luz com o mundo." O Oubin completou: "Isso é só o começo." E enquanto eles desapareciam pelo corredor lateral do COEX Convention Center, flashes ainda iluminavam o ar, como uma chuva de estrelas. Era o fim da coletiva, mas o início de uma nova era. Uma era em que o amor não era apenas celebrado, colocado em prática, transformado em esperança, em cura, em futuro. A Coreia estava em choque. O mundo estava emocionado. E o projeto Aurora acabava de nascer, brilhando como a primeira luz de um novo amanhã.